No primeiro portal de Leão e da Quinta Casa, nós reavivamos o fogo criativo. Baseadas nos ensinamentos do nosso livrão vermelho, o Mulheres que Correm com os Lobos, aprendemos, com a interpretação da doutora Clarissa Pinkless do conto do leste europeu Vassalissa a Sabida, a reconhecer a necessidade de deixar ir a mãe boa demais, a parte da nossa psique que só queria nos manter seguras, seguras ao extremo. Alimentamos, no entanto, a intuição, a bonequinha recebida da mãe, este presente da ancestralidade feminina, e fomos levadas pela madrasta, a parte de nós que não queria o nosso bem, a entrar na floresta em busca da casa da anciã selvagem, a Baba Yaga, o único lugar onde poderíamos conseguir o fogo necessário ao alimento da alma. Mas a força instintiva não nos presenteia com fogo sem que nos esforcemos. Assim, aprendemos com as tarefas de Yaga e com a ajuda da bonequinha da intuição a lavar uma criança, tirar aí as personas ultrapassadas, varrer para longe os ruídos e deixar o solo pronto para o florescimento de novas ideias, e cozinhamos com a centelha do fogo criativo que voltou a arder dentro de nós, a nossa nova vida criativa. Mas a gente terminou o episódio, o Portal 9, o primeiro de Leão, com Vassalissa ainda na cabana da Yaga, sem ter voltado para casa. E a gente parou bem no momento em que finalmente Baba Yaga se dá por satisfeita com o trabalho feito, o respeito demonstrado pela menina e por fim lhe estende a luz que ela vai carregar de volta para o mundo, a caveira com os olhos incandescentes. É nesse momento que a Vassalissa vai demonstrar mais indecisão, mais medo. Bem aqui que a pergunta muda de lugar. Se no portal 9 perguntamos o que nos faz sentir vivas, no portal 10, agora, a pergunta é outra e ela vai aí incomodar, doer de um jeitinho um pouquinho diferente. Conseguimos criar mesmo quando existe em nós o medo do julgamento? Reparem que a gente não está perguntando se conseguimos criar sem medo. Isso seria uma promessa vazia, dessas que a gente não gosta de fazer aqui no TML. A expressão autêntica, Lupitas, ela não exige ausência de medo. Exige somente que não deixemos o medo nos governar. A ordem é, primeiro sustentarmos o fogo para depois deixarmos o olhar do outro chegar sobre ele. Enquanto o fogo ficou guardado dentro de casa, ele ainda não foi testado, né? E a questão se complica mesmo é quando alguém mais está olhando. E é aqui que mora a sombra da Quinta Casa e de Leão, que ainda não tínhamos desembrulhado totalmente. Ela não vive na criação em si, mas ela vive exatamente naquele lugar entre a criação e a plateia. No momento em que a menina precisa voltar ao mundo com a caveira de olhos incandescentes na mão, e já não é mais possível fingir que aquele fogo não lhe pertence. É aí que começa a verdadeira prova da expressão autêntica. Olá, eu sou a Luciana Lino Jerônimo, eu sou escritora, editora, terapeuta e criadora do projeto Transformando Meninas em Lobas. Aqui compartilho reflexões profundas de autoconhecimento feminino em nossos ciclos, sob a ótica da psicologia junguiana, comportamental e do IFES, assim como as linguagens simbólicas do tarô e da astrologia, não para prever o futuro, mas para que nos reconectemos com o nosso desejo, corpo e voz. Essa é a terceira temporada do podcast TML e estamos perpassando 24 portais de iniciação ao longo de um ano astrológico sob o tema A Roda das Lobas, pois chegou o momento de recuperarmos a nossa soberania. Sejam todas bem-vindas a mais um portal. Duas formas de perdermos a nossa própria voz. Antes de voltarmos para a floresta, com Vassalissa lá na cabana da Baba Yaga, a gente precisa nomear duas figuras que moram em muitas de nós e que sabotam a nossa expressão mesmo antes dela nascer. Você já deve ter ouvido falar dessas figuras por aqui em alguns portais anteriores. E por que elas voltam?
porque é muito necessário que nós expandamos a nossa consciência a respeito delas. A primeira figura é a boazinha. Aquela que altera a própria expressão para evitar a rejeição. Ela pensa: o que esperam que eu diga? O que não vai incomodar? Como eu posso aparecer mesmo sem querer? Como posso brilhar sem despertar inveja nos outros? Como eu posso criar sem ocupar espaço demais? A boazinha é aquela que se apaga para continuar pertencendo. Mas essa gentileza extrema dela não nasce de uma escolha livre. Na maioria das vezes, nasce do medo. Por isso, essa pessoa pode ser envolta em certo rancor, porque a sua amabilidade não nasce da liberdade, mas da esperança de que, se for boa o bastante, ninguém a ataque, abandone ou rejeite. Essa máscara que surge na gente segue acontecendo, e essa esperança de que a gente vai ser retribuída, não vamos fingir que não, faz com que todos os sims ditos para não perder pertencimento vão se transformando em nãos que doem por significarem a negativa de desejos próprios, a negativa do si mesma. A segunda figura que podemos trazer como exemplo de persona, de máscara, é a da manipuladora. E aqui a gente não está falando exatamente de manipular por maldade, não, viu, Lupitas? Estamos falando de uma estratégia de sobrevivência que todas nós aprendemos em algum nível. Essa máscara também vive orientada pelo olhar externo, só que tenta controlar esse olhar. Se adapta às mensagens para obter aprovação, suaviza o que diz e pensa, sorri para ser aceita, dramatiza para provocar uma reação, constrói uma persona que é totalmente agradável e vai medindo o seu valor pela resposta da plateia. Enquanto a boazinha se apaga para não perder pertencimento, a manipuladora performa para garantir que o pertencimento não lhe seja retirado. Mas nas duas, a voz deixa de ser uma experiência viva e passa a funcionar apenas como uma estratégia. Essas personas nos impedem de perguntar: isso é verdadeiro para mim? Mas fazem com que a gente pense: que versão de mim vai produzir a reação da qual eu necessito, preciso? E quanto mais elas tentam administrar essa plateia, essa convivência, mais nos afastam da nossa própria criação. Porque manipular não nasce, a manipulação ela não nasce do excesso de poder. Ela nasce, sim, do medo que a gente sustenta de não ter poder algum. Só que quando a nossa expressão vira uma estratégia, a alma acaba saindo de cena, né? E é claro que todas nós adaptamos a nossa linguagem ao contexto. Escolhemos palavras, protegemos uma ideia ainda frágil, ou usamos sim de certa diplomacia, mas tudo isso não significa que percamos a nossa autenticidade. O problema começa quando essa adaptação deixa de ser uma escolha consciente e se transforma num preço permanente para que a gente seja aceita. A boazinha se apaga, a manipuladora segue controlando. E nenhuma das duas consegue se expressar por inteiro, porque não conseguem ultrapassar o ruído dessas vozes internas, daquelas partes mesmo que a gente já conhece. E a gente já está aqui falando sobre elas há vários meses. O desânimos, que é aquela função que Jung dizia, a função do ânimos, só que no seu polo negativo, e a megera, que aqui, né, a gente chama o desânimos o ânimos negativo, e a megera daquela ânima que também está polarizada, aquela voz feminina ancestral aqui dentro da gente. São essas as vozes dessas partes exiladas, críticas, tirânicas, que seguem nos dizendo as seguintes frases: você não sabe fazer isso, você não tem talento. Existem tantas pessoas que fazem melhores, por que você vai se arriscar?
Você está se expondo demais, vai passar por ridículo, vão rir de você. Nossa, como isso é pretensioso. Você acha que você está inventando a roda? Você sempre começa um monte de coisa e nunca termina nada. Quem você pensa que é? Mas existe aí uma grande diferença entre crítica e vergonha e spoiler alert, meninas. Essas partes aí que falam na nossa mente, elas não trabalham com crítica, não. Existe uma distinção que a gente precisa fazer com muito cuidado. Uma crítica vai dizer, isso ainda não tá bom. Mas a vergonha vai dizer algo bem mais cruel. Existe algo de errado com você por ter desejado criar isso. Se fosse crítica, falaria sobre a obra. A vergonha vem para atacar a nossa identidade, nós, mulheres que ousamos criar. E essa vergonha que vem dessas partes exiladas, não a crítica, que a gente precisa reconhecer que existe e seguir adiante. Saltadas aí então as personas, os papéis sociais nos quais às vezes nós nos perdemos, voltemos para dentro da floresta, para dentro da casa da alma, onde deixamos vassalissa no portal anterior, tendo já lavado, varrido e cozinhado e prestes a receber finalmente o fogo que ela veio buscar. Baba Yaga, essa anciã selvagem que não se apresenta para agradar, está diante da menina. E aqui cabe lembrar, hein? Essa velha não é aquela vovozinha do conto de fadas comum. Ela é um instinto da mulher selvagem. Justa, mas não gentil por obrigação. E nem tem mais paciência para agradabilidades sociais. Ela também não tem muita paciência para gente que quer viver um instinto de forma meio que controlada, ainda um pouco domesticada. Em algum ponto da nossa caminhada de maturidade, todas nós desejamos nos sentir mais vivas, na verdade? Mas a gente acaba se assustando quando esse sentir viva aparece com muita intensidade. Então a gente pode até dizer que nasceu pronta para desenvolver a criatividade leonina, mas o nosso ego frágil ainda quer que essa criatividade seja previsível, bonita, rentável, acessível, facilmente explicável, admirada, controlada. Baba Yaga desmonta esse acordo. Ela representa a potência do feminino integral, aquele que cria e destrói. A sabedoria que não bajula, que não se apresenta para agradar. A força que sabe o que deve viver e o que deve partir, justamente aí representando essas partes todas inatas, instintivas, intuitivas e infinitas de todos nós que a cultura domesticou. Deve ser por isso que essa figura da velha bruxa dá tanto medo, não é verdade? Aqui, com posturas de lobas, a gente percebe que esse medo, ele é um medo da nossa própria grandeza. Porque todas nós temos luz e sombra, e tudo que está no meio. Por isso podemos desejar ser criativas, mas ainda nos assustarmos quando percebemos que a nossa criação exige que a gente assuma uma posição, sustente uma visão que pode ser vista como polêmica, que desagrademos, que sejamos até mesmo mal interpretadas. Mas aí a gente para de se explicar excessivamente, de justificar e de nos apresentar como pequenas. A pergunta que Baba Yaga devolve para nós nesse ponto é exatamente essa. Conseguimos suportar aquilo que sabemos sem diminuir a nossa voz para continuar sendo aceitas? No portal anterior, a gente falou sobre as roupas da Yaga que a vassalissa teve que lavar, né? E o significado simbólico disso, a renovação dos valores e das personas. Hoje, aqui nessa parte do conto, essas roupas vão aparecer de algum outro jeito.
como as personas que a própria menina vassalista vai precisar usar para levar a sua criação para o mundo. Aqui cabe outra nuance importante para não cairmos numa visão rasa de autenticidade. Expressão autêntica não significa ausência de personas. Não precisamos dizer tudo, mostrar tudo e agir da mesma forma em todos os espaços. Disseram que isso era incoerência, né? Olha a cultura aí complicando a nossa vida. O grande ponto aqui é que não estamos dizendo, durante todos esses 10 portais que a gente já passou aqui na Roda das Lobas, que a gente não deve entrar no papel social, não deve construir personas. A gente nunca disse isso. A gente disse que o problema surge quando nós nos identificamos tanto com os papéis sociais, tanto com as personas, que a gente não consegue mais tirar a máscara, não consegue ser outra coisa. Mas com esse fogo criativo queimando mais forte em nosso poder, a gente precisa escolher de forma consciente a nossa expressão. Não ser o personagem, não fazer o papel para nos esconder, mas usar o personagem, a persona, a máscara, para servir a expressão. Pensem o seguinte, a persona rígida, ela quer substituir o nosso self, a nossa expressão autêntica. Mas quando a gente entende que aquele papel naquele momento é útil, a gente usa esta roupa da melhor forma possível. Não mais sendo boazinhas ou manipuladoras, pois esses papéis podem até ter servido para a gente em algum momento vulnerável da nossa vida, mas não mais. Porque de agora em diante nós vamos desenvolver novos papéis. Recebemos então o presente final de Baba Yaga. Depois de cumprir todas as tarefas, de aprender com a velha selvagem, a vassalissa recebe o que foi buscar. Uma caveira, com os olhos acesos para iluminar o seu caminho de volta para casa. Nesse caminho, a menina chega a temer a luz flamejante e até pensa em jogar essa luz fora. E Vassalissa teme a caveira porque a luz que pediu não apenas ilumina o caminho, ela revela tudo aquilo que já não pode mais ser ignorado. A menina vacila porque percebe que livrar-se dessa luz nesse ponto seria como voltar àquela antiga inocência, escapar da responsabilidade de sustentar quem ela se tornou. E não nos enganemos, Lupitas, durante a nossa própria trajetória de autoconhecimento, a gente vai se sentir assim muitas vezes. Mas cada vez que o medo nos sobrepujar, que o vacilo surgir, a gente vai ter mais ferramentas, mais processos internos, mais maturidade para lidar com isso tudo. E a gente não perdeu a intuição desenvolvida, né? Na história é o contato com a própria caveira que fala a menina. Uma voz de outro lugar que pede que ela siga, que ela confie. E conectada aos instintos que ela recuperou, então ela ouve essa voz. A gente também pode ouvir, quantas vezes for necessário. A menina então segue o seu caminho e finalmente volta para casa. E lá descobre que desde que ela saiu, a madrasta e as irmãs não conseguiram mais acender o fogo. Quer dizer o quê? Que elas não se alimentaram, não tiveram calor suficiente para continuar vivas. Que elas estão ali, ó, vacilando, perto do fim. Mesmo nessa situação, a caveira percebe a maldade intrínseca dessas partes e as incinera. Vassalissa, então, tem o seu final feliz e vive sua vida de forma soberana. Essa parte final do conto é bem radical, né? Não parece uma coisa pra gente contar para as crianças. Mas ela carrega uma verdade que a gente não pode suavizar e nem deve. A luz da consciência tem um preço.
Durante o diálogo de Vassalissa e a Baba Yaga, tem uma hora que a velha diz, saber demais envelhece. E a menina quer continuar perguntando alguma coisa, mas a bonequinha faz um sinal para ela ficar quieta. Ela vai aprender cada vez mais a fortalecer essa responsabilidade, porque esse envelhecimento aí, ele é da maturidade. Uma maturidade que é cíclica. Não vamos esquecer, a gente não está aqui falando de um caminho linear, de algo, coisas que nunca mais vão se repetir. Essa não é a promessa do TML e nunca pode ser. A vida, ó, é cíclica. Mas quando as dificuldades voltarem, a gente vai ter aí muito mais maturidade. O nosso ego não vai estar tão fragilizado. Ele vai ser uma ponte com o self. E a gente vai conseguir passar por tudo isso. Depois que a gente entendeu tudo isso, a gente não consegue mais voltar à completa inconsciência interior. E temos que aprender que algumas relações não vão sobreviver à nossa própria versão, à nossa nova versão. A gente até poderia dizer aqui que a nossa nova luz vai despertar sombras nas relações. E a gente não estaria exagerando, não, porque existe a negação, a projeção do outro. Tudo isso pode acontecer. Quando encontramos a nossa voz, então algumas relações reagem. E algumas pessoas vão revirar os olhos, vão ironizar, demonstrar até mesmo repulsa. Ou ainda tentar, na maior das boas intenções, restaurar a nossa versão antiga. Especialmente aquela versão que servia a eles sem questionar, né? E Lupitas, a gente precisa estar preparada, porque vão chamar essa nossa nova vitalidade, este fogo criativo, de egoísmo. Vão dizer que a nossa autoridade conquistada a suor e lágrimas, ela é arrogância. Que a nossa criação é exibicionismo. E vão chamar a nossa imposição de limites necessária de frieza. A prova da expressão autêntica não está em impedir essas reações. Está em não entregar a elas o governo da nossa própria vida criativa. Na leitura de Mulheres que Correm com os Lobos, neste capítulo, a gente percebe que a doutora Clarissa traz 9 tarefas que a vassalissa precisa cumprir. E é para recuperar aí a intuição, os instintos da mulher selvagem. Mas aqui no TML, a gente interpreta essas tarefas de uma forma bem própria. Elas são as seguintes. 1. Deixar ir o que já não sustenta a vida. 2. Criar um relacionamento com as partes mais difíceis, exiladas de nós mesmas. 3. Alimentar a bonequinha, isso é, fortalecer a nossa intuição. 4. Encarar a face selvagem da deusa, do feminino. 5. Habitar e cuidar da casa da alma. Olha aí o portal 4 em Câncer, né? 6. Desenvolver discernimento. A expansão do ego, a maturidade, o ego já não é mais tão frágil. Já consegue ser a ponte com o self. 7. Compreender os ciclos e os elementos da natureza selvagem. Acabei de falar, né? Ó. Toda semana também a gente está falando isso aqui no Ser Lunática. 8. Receber a luz e retornar ao mundo. E aí a gente chega, então, finalmente na última e nona tarefa, que é reformular a sombra. Precisamos passar a reconhecer, sem nos punir por isto, vou repetir, sem nos punir por isso, a nossa própria necessidade de atenção. E as nossas sombras, sim, a nossa inveja, a nossa vaidade, o nosso desejo de superioridade, o nosso medo do ridículo, assim como também a nossa vontade legítima de sermos reconhecidas. O objetivo da individuação, da roda das lobas, do TML
no geral, nunca foi negar esses conteúdos, mas retirá-los da escuridão para que eles não sejam quem decide no inconsciente o que a gente pode ou não criar. Desejamos ser vistas, mas não entregamos ao olhar do outro a definição do nosso valor. É um pueril, imaturo, ele só quer ser visto. Esse que a gente vê nos memes da internet por aí. O leão soberano tem algo vivo para oferecer e sustenta a responsabilidade por essa oferta. Nossas tarefas leoninas de criar, de brilhar, de aparecer, envolvem responsabilidade. Por aquilo que afirmamos, pelo impacto da nossa fala no mundo, pelo discernimento sobre onde e com quem vamos compartilhar o que estamos criando. Ser espontânea, Lupitas, não significa sermos imprudentes. Ser verdadeira não é o mesmo que ser inconsequente. A mulher selvagem ousa, cria, destrói, mas isso nunca aconteceu sem discernimento. Porque expressão autêntica não é despejar tudo o que sentimos no mundo. É sustentar a nossa própria verdade sem abandonar a consciência sobre aquilo que ela produz. O verdadeiro poder leonino amadurece quando deixamos de confundir liberdade com ausência de limites e passamos a compreender que quanto maior a luz, maior também a nossa responsabilidade de carregá-la. Não basta ter coragem para aparecer, é preciso ter inteireza para responder pelo que fazemos quando aparecemos. É sobre isso a quinta casa, é sobre isso o signo de Leão. Chegamos então ao bloco do ritual, e o ritual do 10º portal vai ser meio que uma continuação do ritual do portal anterior. Lá a gente lavou uma crença, varreu um ruído, cozinhou uma ideia, não é verdade? Então vamos dar continuidade aqui. Se você não fez, não sofra. Tá disponível no Spotify, no canal. A Roda das Lobas, ela pode ser assistida em qualquer momento do ano astrológico, tá? Não é porque o Sol tá em Leão agora que o ritual tem que ser feito agora. Não, ele pode ser feito. Os rituais que já estão lá de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer. O portal está disponível, está aberto. Todos os portais estão abertos para as lobas que querem, as lupitas, né? As filhas do patriarcado que já não aguentam mais ser meninas e querem se transformar em lobas. Podem passar por eles quando quiserem, durante esse ano astrológico 26-27, combinado? Então, vamos dar continuidade no portal aqui, né? No ritual do portal 10, para a gente não se perder. Então, vamos partir do pressuposto que a gente já cozinhou alguma coisa lá nas semanas passadas e que chegou a hora de fazer o movimento que faltava, né? Tirar esta construção de dentro de nós e levá-la para o mundo. No portal 9, então, a gente lavou as roupas. Roupas, o simbolismo para personas e valores. E agora a gente vai escolher conscientemente com que roupa a gente vai brilhar no mundo. Com que roupa sairemos de casa? Algumas perguntas para as próximas semanas. Prontas para anotar aí? Dá uma pausadinha no vídeo, pega aí, você que é do digital, pega o papel, a caneta, o lápis, enfim, você que é aí do analógico. E anotem as seguintes perguntas. Que forma quero dar a essa ideia que cozinhei? Exemplos da ideia. Pode ser um texto escrito, uma fala, uma conversa, um gesto, uma publicação aí de posicionamento, por exemplo. Próxima pergunta, mais profunda. Estou escolhendo essa forma de expressar quem eu sou, que eu quero ou porque eu estou me escondendo atrás dela? Ai, 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 ai. Lavando as roupas da Yaga, a gente aprendeu que ela também possui as suas máscaras. Se até a velha anciã selvagem precisa delas, quem somos nós para não precisar, né? E aí, a gente tem aqui alguns exemplos das máscaras que a Baba Yaga
traz aí a vida, a baila, com sua presença hipotética, ficcional no mundo, mas que serve de entendimento profundo pra gente. Às vezes ela veste a persona da anciã, que fala com autoridade porque já viveu e viu muito no mundo e já não tem paciência para as pequenas picuinhas, né? Ela também pode ser a guardiã que protege limites e decide quem pode ou não entrar na sua floresta, na sua cabana, na sua criação, na sua vida. Ela às vezes pode se vestir de mestre que não entrega respostas prontas, não, mas que propõe tarefas, merecimento. Ela também é uma das faces da feiticeira que a gente encontra aí mensalmente no Ser Lunático, este arquétipo que transforma algo que está nascendo e transmuta com fogo para ser uma obra pronta. Yaga ainda pode ser a destruidora, aqui já vem para encerrar aquilo que perdeu vida. Ela também pode ser a nutridora selvagem, que mantém o fogo aceso e prepara o alimento da alma. Repararam que nenhuma dessas personas esgota quem ela é? Que elas servem ao momento, à tarefa, ao local? É isso que uma persona consciente faz. Ela não falsifica a nossa verdade, ela dá forma para que essa verdade consiga nascer, chegar ao mundo. Vamos escolher então a roupa, a persona certa para a ocasião, não para desaparecer, mas para servir ao que queremos fazer. A segunda parte é seguirmos carregando aí a nossa caveira de olhos flamejantes. Um gesto real de exposição, mas sempre, claro, com limites saudáveis. E este é o coração do nosso ritual. Vamos escolher então essa única coisa que a gente cozinhou pelas últimas semanas e oferecer a ela um gesto real de saída. Ele pode ser pequeno, mas precisa ser real. Vamos compartilhar algo que está nascendo com uma pessoa de confiança, sem ficar dando 1000 explicações, pedindo permissão. Vamos publicar alguma coisa que estava esperando aprovação. Vamos dizer em voz alta para alguém de confiança do nosso círculo íntimo alguma coisa que a gente criou e nunca teve coragem de mostrar para ninguém. Vamos assumir na frente de uma pessoa uma opinião que a gente costumava suavizar para não causar desconforto. Vamos escolher um limite consciente. Com quem? Quando? Até onde? Isso aí não é o medo governando a decisão. Isso é discernimento. É coisa de loba. Uma última parte que provavelmente pode acontecer e a gente já vai estar preparado para ela. Se o desânimo ou a megera estiverem ativos, muito ativos, nós vamos ouvir, mas não vamos ceder. Antes ou depois do gesto, você vai escolher. Escreva uma ou mais frases dessas partes que podem ter aparecido enquanto você decidia se ia ou não levar esta criatividade ao mundo. A gente pode pegar um papel, fazer uma risca bem no meio e de um lado colocar as frases dessas partes exiladas, desânimos ou megera. No outro, a resposta que esta mulher que já atravessou a floresta e voltou com fogo criativo vai dar a essas vozes. Alguns exemplos pessoais aqui. Se eles disserem, existem pessoas melhores que você, a gente vai responder, isso é o melhor que eu posso oferecer com o que eu sei agora. Se eles disserem, isso é tão pretensioso, quem você pensa que é? A gente vai responder, não pretendo reinventar a roda, mas expor conexões que eu enxerguei e que pouca gente viu. Não precisamos nos iludir pensando que as vozes vão se calar para sempre. Apenas precisamos deixar que elas parem de decidir por nós. A gente não sai deste portal com uma expressão perfeita, sem medo. A gente sai carregando a luz do fogo criativo e sabendo que carregar essa luz em si é a expressão da nossa autenticidade.
Esse foi o nosso 10º portal, encerrando, Leão. E a quinta casa. Aê! Encontramos o fogo, cozinhamos uma ideia, carregamos a luz para fora da floresta e descobrimos que ela revela tanto quanto dá calor vital. Mas a roda não para de girar, Lupitas, e depois de sentir e criar, vai chegar o momento de organizar o que criamos, de classificar as nossas experiências e de perguntar não mais o que me faz sentir viva, mas como a gente sustenta dia após dia aquilo que a gente descobre que é. O portal 11, o cuidado cotidiano com a sexta casa. Em Virgem, ó, ela tá aqui comigo, do meu lado. Chega no dia 23 de agosto. E isso tudo porque a roda das lobas está girando e todas nós que escutamos esse chamado começamos, pouco a pouco, a recuperar a nossa soberania. A gente se vê toda semana honrando os ciclos internos e lunares no Ser Lunática e no próximo dia 23 de agosto aqui com o 11º portal honrando o Sol em Virgem novamente. Se você gostou desse episódio, deixa um like, um comentário, faz aí a vida produtora de conteúdo uma felicidade e envia também para aquela sua amiga que está temendo a sua própria luz. O trabalho criativo que a gente tem para fazer no mundo é só nosso, é autêntico, é algo que só a gente pode trazer, pode melhorar, pode criar. A gente se vê nas redes do projeto Transformando Meninas em Lobas. Tem link para tudo na descrição deste vídeo. Um abraço.